Olá, irmãos! Eu gostaria de compartilhar um versículo com vocês que se encontra em Salmos 74, versículo 16. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol, tu os formaste. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos começando nosso culto de oração, culto em que investimos o tempo orando uns pelos outros, mas também um culto em que nós dedicamos um tempo considerável também para estudo bíblico e oração. Então, eu gostaria que nós estivéssemos agora, nesse momento, orando e dedicando esse culto ao Senhor, mas antes, deixe-me deixar 3 versículos com os irmãos do Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Que alegria é podermos ter a palavra do Senhor. Que bom ver a Marcela falando esse versículo bíblico, ver as nossas crianças memorizando trechos da palavra do Senhor. São pequenos versículos, irmãos, que parecem sem importância, né? Pelo menos o ato de memorizar agora, nesse momento, nessa fase da vida, mas elas vão guardar isso para a vida toda delas. E muitas vezes, quem sabe, Deus vai trazer à memória delas esses versículos lembrados, esses versículos memorizados, nas diversas circunstâncias da vida que estiverem enfrentando. Então vamos orar. Logo após a oração, nós vamos cantar no hino 377 do cantor cristão. Eu sei em quem tenho crido, e é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos louvar o Senhor também com esse hino após a nossa oração. Pai bendito, obrigado, Deus, porque temos essa noite separada para Ti. Obrigado, Deus, pela oportunidade e graça que Tu nos dás de celebrarmos esse culto a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Receba toda a nossa manifestação, as nossas orações que vamos dirigir a Ti, porque são também manifestações de louvor, porque confiamos em Ti, demonstram a nossa confiança que temos em Ti, e também os louvores cantados e as meditações que serão feitas. Isso para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, irmãos. Salvador, assim
como é bom ter essa certeza, né, irmãos? Eu sei que tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos garante a nossa salvação. Nós sabemos que temos crido, é Ele que nos sustenta. E por causa dele, pela graça dele, nós iremos permanecer firmes até o fim. Como é bom cantar essas verdades que nós criamos. Por isso que eu gosto muito de cantar hinos. Elas trazem verdades profundas da nossa fé, daquilo que cremos, das nossas doutrinas. Irmão, nós vamos investir agora um tempo de oração. Vamos orar por alguns pedidos que chegaram, não é? Vamos lembrar da recuperação da irmã Dora, que o Senhor esteja abençoando para que ela tenha uma recuperação plena. Também pelo tratamento da irmã Lourdes. Os efeitos colaterais do tratamento às vezes são muito difíceis de serem superados. Que Deus esteja abençoando e ajudando a irmã Lourdes. Também a irmã Janaína também está passando por tratamento difícil e se preparando para outras cirurgias. Que Deus cuide dela. Essa semana eu fiz contato com a irmã Marilda, ontem, aliás, ela está muito bem, sentindo poucas coisas, mas está se recuperando muito bem. Vamos agradecer por isso. Peço também aos irmãos que me ajudem em oração, estejam orando também nas suas casas, pelo Altair, irmão da Rosa, que está acamado, precisando ser tratado. Que Deus abençoe e dê forças àquelas pessoas que estão envolvidas diretamente em todo o procedimento. Vamos lembrar, irmãos, da família do senhor Dezinho. Ele faleceu essa semana e que Deus esteja abençoando, cuidando da família, confortando os corações nesse tempo tão difícil. Vamos continuar lembrando do Luiz Mateus, o seu tratamento, sua saúde. Teve uma variaçãozinha de pressão arterial, a pressão subiu muito. Que Deus esteja cuidando e abençoando esse garoto. Vamos agradecer, irmãos, pela recuperação do seu Aurelino, que é o pai da Dai, da Deisiane, que foram membros de nossa igreja. Eles pediram oração, nós oramos, e depois houve informação que ele está em recuperação, e eles agradeceram, então, as nossas orações. Vamos orar pelo senhor Cosme, pai de uma amiga da irmã Cristiane. Ele foi internado com pancreatite, e a família está muito preocupada. Então, vamos colocar diante do Senhor a vida do seu Cosme, para que todo o tratamento adequado seja feito, que o Senhor esteja dando forças e abençoando também, dando paz e tranquilidade aos familiares. Vamos continuar orando, irmãos, por todas aquelas pessoas que estão sem emprego, estão desempregadas. São muitas estão perdendo, inclusive, o emprego nesse período agora de isolamento, porque simplesmente a firma está fechando. Vamos lembrar da Thaís, né, filha da irmã Janaína, do seu genro também, que estão procurando trabalho, que a porta de emprego, onde estão procurando, se abra, não é? Vamos lembrar também, aproveitando da irmã Janaína, vamos lembrar dela em nossas orações, não só pela sua saúde, mas também por uma iniciativa que ela e uma amiga estão tendo de fazer máscaras descartáveis. Que Deus esteja abençoando esse empreendimento delas e tendo retorno financeiro para esse empreendimento. Enquanto elas abençoam vidas, elas também são abençoadas com o seu sustento financeiro, né? E a irmã Janaína também agradece pelo cuidado que Deus tem tido com a sua família, né, em todos os sentidos. Então é tempo também de agradecer a Deus, irmãos. Os diversos contatos telefônicos que eu tenho conseguido fazer, muitos não consigo. Tenho percebido que Deus está cuidando do nosso povo.
não tem faltado nada. E a nossa igreja está à disposição. Eu sei que eu tenho ligado, outros irmãos têm ligado para saber a situação do nosso povo. E graças a Deus, irmãos, até aqui o Senhor tem cuidado, tem sustentado todas as nossas necessidades. Isso tem sido muito bom. Então, nós vamos acompanhar a irmã Genaína nessa gratidão pelo cuidado de Deus por nós, por nossas famílias em todos os sentidos. Vamos orar também, irmãos, pelas crianças de nossas igrejas, pelas crianças que são próximas a nós, estão dentro do nosso convívio, estão próximas ali da Igreja Batista em Nova Suíça, os seus familiares, pelas crianças de todo o mundo. As crianças ficam muito fragilizadas. Em muitas nações, elas já são fragilizadas pela fome, pelas doenças, e tem muitos lugares, irmãos, que não tem nada para comer. Eu tive uma informação ontem, aliás, segunda-feira, melhor dizendo, que numa determinada escola que eu trabalho, não em outra escola, lá em Olaria, eles tinham lá algumas merendas, alguns mantimentos para merendas que estavam chegando próximo à validade, ao término da validade. Eles então separaram lá e, como conhecem bem a realidade da comunidade, chamaram algumas famílias para pegarem aquele mantimento e levarem para suas casas. E teve uma mãe que falou: olha, hoje eu não tinha nada para comer. O que nós vamos comer hoje vai ser esse arroz e esse feijão aí que vocês estão dando. Nós não tínhamos nada em casa para o nosso alimento. Quantas famílias estão passando por isso nesse período de isolamento, irmãos? Isolamento é só para quem tem um certo recurso, certa reserva financeira, ou tem um salário garantido, mas para quem precisa labutar no dia a dia, eu considero bem complicado, né? Que Deus esteja abençoando essas pessoas, irmãos. Vamos orar também, irmãos, para que as crianças das nossas igrejas e os familiares também não desanimem de cultuar a Deus. Às vezes, o longo tempo de isolamento, ele vai fazendo com que ocorra uma fase de desânimo. Vem primeiro uma fase da euforia por ser algo diferente, depois vai chegando um certo desânimo. Eu tenho percebido nas nossas transmissões de culto que os acessos estão diminuindo em relação aos acessos que tivemos nos inícios, principalmente na transmissão ao vivo, naquela transmissão no horário, melhor dizendo, no horário dos cultos. Então, irmãos, por isso, não desanime. Eu quero aqui apelar aos responsáveis, aos pais, principalmente ao pai dessa família. Não desanime. Se o pai não agir, você não desanime. Na hora dos cultos, esteja lá separando esse tempo para estarmos cultuando ao Senhor juntos. Não abra mão da sua vida devocional, de estar orando a Deus, abrindo a palavra de Deus. Eu tenho ficado muito feliz que alguns irmãos têm trazido para mim algumas dúvidas em relação a alguns textos bíblicos que eles encontram durante a sua leitura bíblica, mas também em relação a algumas coisas que eu tenho falado durante os nossos estudos bíblicos e sermões. Eu acho isso muito importante. Eu quero abrir esse canal aqui para que você faça isso. Eu tenho uma dúvida em relação a determinada passagem da Bíblia. Então, se eu não te der uma resposta, e eu tenho feito isso,
eu peço um tempo, vou procurar lá uma resposta mais adequada, coerente e para poder te ajudar na sua dúvida. Mas esse é um tempo que a gente pode fazer isso, não é, irmãos? Então, se você puder aproveitar esse tempo também nesse sentido, faça isso. Tendo alguma questão, alguma pergunta, algo que lhe intriga em termos de doutrina bíblica, você pode trazer, que assim eu posso tentar te ajudar. E saiba que, com muita humildade, se eu não souber, eu vou procurar pessoas, vou procurar ajuda para outras pessoas, ou então eu vou chegar e dizer, olha, não tenho resposta para isso. E vamos confiar que Deus vai te ajudar nesse sentido. Mas antes eu vou lutar um pouco até encontrar uma resposta mais adequada. Mas, irmãos, não desanimem da fé. Não desanimem de cultuar, de louvar a Deus e no entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar, irmãos. Também uma coisa que veio ao meu coração é pelo comitê pós-crise que já foi formado. Que o Senhor esteja dando habilidade, inteligência. Já sabe-se que o Brasil entrará numa recessão grave esse ano. Isso significa muitos desempregados, muitas pessoas que irão perder seus empregos. Então, que Deus esteja abençoando. E estão denominando esse projeto, esse plano de pós-crise, de plano Marshall, que foi aquele plano que foi aplicado em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, depois da Segunda Grande Guerra, para que a economia das nações normalmente se reerguesse. Então, que Deus esteja abençoando essas nossas autoridades que estarão investindo tempo para pensar uma saída mais fácil para o Brasil depois desse tempo que nós estamos vivendo de crise de saúde, mas também de crise econômica. Vamos continuar orando pelos nossos presidentes, pelo nosso presidente, não é melhor dizendo, os nossos ministros de Estado, pelos senadores, pelos deputados federais, estaduais, pelos nossos vereadores, pelos governadores dos nossos estados, pelos prefeitos, para que as decisões sejam tomadas sem nenhum outro interesse, que não haja intenção política partidária na hora de tomar as decisões, que a expectativa dessa eleição desse ano para prefeito, então para a eleição de presidente e governador em 2022, não venha influenciar negativamente as decisões e que tudo seja feito de forma honesta, transparente, às claras. Vamos orar para que Deus dê sabedoria e não permita que injustiça seja feita contra o nosso povo. E vamos orar, irmãos, para que Deus debele esse mal, que esse mal seja afastado de nós e que nós possamos, de novo, retomarmos as nossas atividades normais, inclusive as nossas atividades eclesiásticas. Tá bom, irmãos? Então, quero convidá-lo a orar comigo. Serei o porta-voz dos irmãos perante Deus, desses pedidos aqui que eu coloquei. Quero convidá-lo a elevar a sua mente e o seu coração para o Senhor. Então, se possível, feche os seus olhos nesse momento, tá bom? Só um minutinho, vou falar uma coisa com o João, mexi aqui na câmera. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Mas enquanto ele mexe aqui, irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Uma única palavra. Tu podes, ó Pai, determinar e decretar e fazer as coisas mudarem. Por isso, ó Pai,
que nós confiamos e nós oramos a Ti. Nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida da Dora. Abençoe, ó Pai, nessa sua recuperação. Obrigado porque ela já está se recuperando, mas que isso se proceda de forma plena, ó Pai. Também, ó Deus, a irmã Lourdes e a irmã Janaína, no tratamento que continua a fazer pós-cirurgia. Ó Deus, venha cuidar delas, venha abençoá-las, ajudá-las, ó Pai, e que os efeitos desse tratamento sejam minimizados da melhor forma possível. Também, ó Deus, peço pela irmã Marilda, obrigado porque a recuperação dela tem sido da melhor forma possível, ó Pai. Ajude, ó Deus, a irmã Marilda na sua recuperação também, mas nós te louvamos, ó Deus, porque ela está se recuperando muito bem e tem passado muito bem por esse período pós-cirurgia. Senhor, veio colocar diante de Ti, ó Deus, a família do Senhor Dezinho. Nós oramos por ele, pedimos pela sua saúde, mas aprove a Ti que ele encerrasse a sua vida nessa terra. Abençoe, ó Pai, abençoe a família, ó Deus, que o Teu consolo, conforto esteja sendo ministrado, ó Pai, em cada coração dos familiares nesse momento, ó Deus, que realmente eles sintam em Ti, ou vindo de Ti, o cuidado necessário para enfrentarem esse tempo difícil de luto, Senhor. Tome, ó Deus, essa família em Tuas mãos. Também coloca a vida do Luiz Mateus, abençoe esse garoto que está passando um momento difícil. Deus, a última notícia que tivemos é que ele teve que ser levado para o Rio de Janeiro devido ao aumento da pressão arterial. Senhor, venha cuidar desse garoto, Deus, ajude, ó Deus, nesse enfrentamento da sua saúde. Te agradecemos, ó Pai, a recuperação que o seu Aurelino está tendo, ó Deus. Ajude, Senhor, o seu Aurelino também, para que essa recuperação seja devida, plena, o tratamento alcance o resultado adequado. Te louvamos, ó Pai, porque Tu respondeste às nossas orações dessa forma tão favorável. Obrigado por isso. Ao mesmo tempo, colocamos, ó Pai, diante de Ti a família do Senhor Cosme, que foi internado com pancreatite. Ajude, ó Deus, nesse tempo, se for necessário uma cirurgia, que isso aconteça e ele se recupere bem, mas se não for necessário, que o tratamento faça o efeito, que os remédios façam o efeito necessário, ó Deus, que o antibiótico, que os médicos tenham habilidade e inteligência adequadas também para cuidarem, ó Deus, desse Senhor. Abençoe o tratamento que ele vai fazer, ó Deus. Também, Senhor, eu coloco diante de Ti a vida daquelas pessoas que estão procurando emprego. Muitas dessas pessoas, ó Pai, perderam os seus empregos durante esse período de isolamento, de crise. Pequenas e médias empresas fechando, ó Pai. Tome conta, Pai, desse nosso povo. Venha abençoar essas pessoas que buscam trabalho, ó Deus, para o seu sustento e sustento dos seus familiares, ó Deus. Em especial, quero colocar a vida da Thaís, também do genro, da irmã Janaína, ó Pai. Tome, ó Deus, essas vidas, abençoe, ó Pai, com uma oportunidade de trabalho. Também, ó Deus, coloca a vida da irmã Janaína e a sua amiga, que estão com essa iniciativa, com esse empreendimento de fazer máscaras, que eles tenham, ó Deus, o retorno financeiro necessário para o sustento delas, ó Pai. Ajude, ó Deus, nesse trabalho também que vão realizar. Ao mesmo tempo, ó Pai, nós, juntamente com a irmã Janaína, queremos te agradecer pelo teu cuidado que tu tens tido conosco, ó Pai, porque nada nos tem faltado. Também pelo cuidado que tu tens tido com os nossos familiares. Ó Pai, muito obrigado por isso. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. Nós não merecemos tamanho amor, tamanha graça,
mas tu tens cuidado de nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Colocamos, ó Deus, diante de Ti também as crianças de nossa igreja, ó Pai. Tanto as de nossa igreja, quanto aquelas que estão próximas a nós nos domingos, nas quartas-feiras, no nosso convívio ali na Igreja Batista em Nova Suíça, também os familiares dessas crianças, ó Pai. Oramos pelas crianças, estendendo esse pedido, ó Pai, pelas crianças do mundo. Senhor, venha cuidar, venha abençoar, venha ajudar, venha socorrer, venha suprir, ó Deus. Que a ganância do homem, que a injustiça humana, que a corrupção não venha desviar os recursos necessários para o cuidado dessas crianças, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dessas crianças, ó Pai, que estão espalhadas pelo mundo. Também, ó Deus, que aquelas que são evangélicas, que elas não desanimem em adorar a Ti, em cultuar a Ti, em buscar a Ti continuamente, em culto, também os familiares, ó Pai. Que nós também não desanimemos, que cada um de nós, em nossas casas, busquemos, ó Deus, uma constante adoração, que tenhamos um coração adorador, ó Pai. Que o culto seja algo comum nos nossos lares, principalmente nesse tempo em que nós não estamos indo às nossas igrejas e precisamos acompanhar os cultos pela internet. Que esse tempo seja separado, que a nossa igreja, também os irmãos e amigos que estão acompanhando essa transmissão, possam separar momentos de louvores a Ti, para orarem a Ti, mas também para ouvirem mais da Tua palavra. Senhor, não permita que o desânimo venha tomar os nossos corações. Senhor, venho pedir, ó Deus, por aquelas pessoas que já foram definidas, foram determinadas para comporem o comitê da crise ou da pós-crise. Ó Deus, que Tu abençoes esse plano pró-Brasil, que Tu venhas ajudar, venha dar discernimento, inteligência, capacidade, ó Deus, para encontrar os melhores caminhos para o Brasil depois desse tempo de isolamento. Nós precisaremos de ações muito precisas, ações sábias, ó Deus, para que essas sequelas da crise não venham a afetar tanto o nosso país ao ponto de milhões de pessoas perderem os seus empregos, o seu sustento e o sustento dos familiares. Só Jesus. Coloca a vida de cada uma delas em Tuas mãos. Venha abençoá-las, ó Deus, com a sabedoria que vem de Ti, com a instrução que vem do alto. Também oramos por todas as nossas autoridades, conforme já mencionei aqui. Senhor Pai, venha ajudar, venha abençoar também, venha tirar do coração deles todo o mal, todo desígnio mal, a intenção maligna, e de tal forma, Pai, que as suas ações sejam feitas para o bem do nosso povo. Abençoe, ó Deus, cuide das nossas autoridades, ó Pai. E também pedimos, ó Pai, que Tu venhas rebelar o mal que está nos afligindo, ó Pai, essa Covid-19, que o seu mal, que a sua manifestação, a manifestação dessa doença de forma tão severa, venha se extinguir de uma maneira definitiva, ó Pai. Que esse tempo venha acabar também de isolamento e que nós possamos voltar às nossas atividades normais em nossas casas, trabalhos, escolas, convívio social, mas também nossas atividades na igreja, todas as atividades eclesiásticas que realizamos ali. Senhor, tudo isso nós colocamos diante de Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos exaltar o reino de Cristo, irmãos, através desse cântico
que será ministrada a nós pelo Ministério de Louvor. Teu reino é sempre eterno, grande a tua bondade, misericórdia, fidelidade. Como é bom cantar esse louvor, né, irmãos? Ele traz uma alegria, um reconhecimento de quem é Deus,
de quem é Jesus, esses cânticos de adoração realmente enchem o nosso coração. Ainda continuando no estudo que temos feito de Provérbios, capítulo 18, na sua tela aí, nós temos uma pequena estrutura que nós fizemos desse capítulo 18. Nós já vimos coisas de sábio, coisas de ímpio, coisas de tolo, e nós vamos entrar então nessa última parte dessa nossa estrutura de Provérbios 18, que é coisas de justo. Hoje vou ver com os irmãos somente os versículos 10, 16 e 18, de Provérbios 18. E na semana que vem, versículos 20, 22 e 24. Nós estamos aí na tela 27, tá bom? Mas enquanto está sendo achado aí, passando para vocês, repassando essa estrutura, ok? Vamos ler, irmãos. Pode passar a outra tela, por gentileza? Eu gostaria de ler com os irmãos Provérbios 18, os versículos 10, 16 e 18. Provérbios 18, você pode acompanhar na sua Bíblia, mas também pode, se preferir, acompanhar a leitura bíblica que está sendo passada aí na sua telinha. Versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O versículo 16. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. E o versículo 18. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha esclarecer as nossas mentes para que possamos compreender as tuas verdades que estão inseridas aqui, contidas nesses versículos. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Então, seguindo um pouco mais, irmãos, aliás, nessa tela ainda que você tem coisas de sábio, eu resolvi, então, trazer uma ideia para os irmãos do que é ser sábio. O que significa esse negócio de ser sábio? Ser sábio não significa apenas ter conhecimento. Embora o conhecimento seja um componente importante da sabedoria, mas não é a única coisa. Então, ser sábio não significa apenas ter conhecimento, mas significa aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas. Isso é sabedoria, de acordo com os princípios bíblicos. O sábio não só observa os fatos, mas consegue compreender aquilo que é correto e justo e escolhe fazer o que é melhor. Irmãos, isso não é sabedoria? Então parece que a sabedoria tem muito a ver com as escolhas que fazemos, de acordo com as informações que temos. Nós tomamos as melhores decisões de acordo com aquilo que conhecemos. Como Criador de todas as coisas, Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Dá uma idazinha lá em Provérbios, capítulo 2. Nós já estudamos isso na nossa igreja, mas Provérbios 2, versículo 6. Provérbios 2, 6. O texto fala assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, qualquer sabedoria
que o homem queira ter, ele deve buscar essa sabedoria em Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que o homem consegue encontrar a sabedoria necessária para as decisões que precisa tomar. Na Bíblia que nós encontramos muita sabedoria que podemos usar em nossas vidas. Então, por isso, irmãos, que é importante estudar, analisar o que a Bíblia ensina sobre a sabedoria. Então, seguindo, nós temos aí o seguinte: coisas de sábio. Coisas de sábio. Então, vamos ver algumas características, algumas propriedades, atributos que os sábios têm, talvez até algumas escolhas que o sábio faz, baseado na palavra do Senhor. Então, coisas de sábio. A primeira característica que nós vemos aí é que o sábio tem no Senhor uma torre forte. O sábio tem no Senhor uma torre forte. Vamos reler, por gentileza, o versículo 10 de Provérbios 18. Provérbios 18, versículo 10. O texto fala assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O sábio busca refúgio em Deus. Lembram-se, essa figura aí embaixo que você tem é a figura de uma torre. Então, sempre que um exército inimigo, algum conflito surgia, algum risco para as vidas, as pessoas se abrigavam nessas torres e ficavam seguras lá, até que aquela dificuldade, aquele ataque fosse extinto. E o Senhor é a nossa torre. E o sábio, ele sabe disso. Ele sabe disso porque encontra essa verdade na palavra de Deus e escolhe fazer do Senhor a sua torre. Infelizmente, muitas pessoas não fazem essa escolha. Existem muitos refúgios que não podem proteger na hora de um conflito, na hora de uma tempestade, na hora de uma tribulação na vida. E quantas vezes as pessoas, ao invés de escolherem se refugiar em Deus, acabam se refugiando nesses falsos refúgios que, na realidade, não abrigam, não protegem ninguém. Que refúgios falsos nós podemos encontrar? Então, você vê, primeiro refúgio falso, o dinheiro. Tem pessoas que buscam refúgio no dinheiro. Irmãos, isso é uma tolice. Não é uma coisa de sábio. Eu já falei numa outra reflexão que uma das coisas que esse Covid-19 tem ensinado, e tem ensinado muitas coisas, é que dinheiro não protege. Um vírus que é medido, a medição de um vírus é uma coisa, a unidade de medida que se usa é o angstrom, 1/1000 de milímetro. Eu não sei se você tem consciência do que eu estou falando aqui. Você tem lá a sua régua, tem lá o primeiro traço da régua. O traço seguinte, o que tem aquele pequenininho seguinte,
é 1 milímetro. Divida aquele milímetro em 1 milhão de vezes. Ok? Dividiu na sua mente? Pega 6 a 10 partezinhas de 1 milhão. Isso é mais ou menos o tamanho de um vírus, irmãos. É uma coisa absurdamente pequena, não é qualquer microscópio que consegue ver, visualizar um vírus. Uma coisa invisível que está afetando a vida de todos, ricos, pobres, quem mora em casebres e quem mora em palácios. Então, o dinheiro não nos protege. Pastor, mas está falando de vírus. Mas talvez a Bíblia esteja falando de questões outras, questões emocionais, questões sentimentais, aqueles conflitos internos, os conflitos sociais, conflitos familiares. Irmão, com certeza, você está correto. Porque essas coisas são tão invisíveis quanto esses vírus, quanto esse vírus, o coronavírus e qualquer outro vírus. Mas essas coisas causam tão mal quanto esse tipo de doença. Levam pessoas ao sofrimento, levam pessoas à ansiedade, à depressão, à doença. Os conflitos sociais são males sociais e também são tratados e devem ser tratados também como males à saúde das pessoas. Todos os consultórios que tratam de pessoas com problemas de saúde recebem, em muitos desses consultórios, pessoas que, na realidade, não estariam ali se os conflitos emocionais internos do coração fossem resolvidos. Em Deus nós podemos nos abrigar. Irmãos, Deus pode nos proteger do vírus, da doença? Com certeza. Mas Deus também pode nos proteger dos males sociais, das angústias internas. Deus pode nos dar coragem, abrigo, quando essas tempestades se aproximam ou então elas começam a se abater nas nossas vidas. Nós podemos olhar para os montes, de onde vem o nosso socorro. Outras pessoas buscam se refugiar no poder político. Essa semana, alguém questionou num debate que eu estava vendo na televisão, e a pessoa falou assim: mas fulano de tal não vai querer fazer tal coisa errada porque ele já tem muito dinheiro. Irmãos, as pessoas fazem coisas erradas não só por dinheiro, mas também por poder. Aliás, são alguns P's que movem o coração humano: posse, poder, prestígio e prazer. São 4 P's. Aprendi isso com o pastor Jairo há quase 30 anos atrás. Posse, poder, prestígio e prazer. Se o Senhor não encher o nosso coração com as coisas dele, nós acabamos nos movendo por esses 4 P's: posse, poder, prestígio e prazer. Então as pessoas entendem, sim, que se tiverem, aquelas pessoas que não são sábias, que se tiverem poder político, prestígio que esse poder político traz, eles vão poder se proteger dos reveses da vida. Que engano! Ledo engano, como se diz. Uma das coisas que o Covid-19 tem feito
é atacar algumas nossas autoridades, alguns governadores, líderes de países têm sido atacados. Então, quantas dessas pessoas sofrem de problemas familiares, questões conjugais, problemas de relacionamento, são infelizes, porque o poder não traz refúgio contra os reveses da vida. Outras pessoas também procuram se refugiar na juventude e na beleza estética, na beleza física. Acham que estão acima do bem e do mal. Às vezes eu falo com os meus alunos que os jovens pensam que são super-homens, que são imbatíveis, e por isso que muitas vezes se entregam às drogas, ao fumo, à bebida, à promiscuidade, achando que isso não vai lhes causar, achando que essas coisas não irão lhes causar mal algum. E quantos dali a pouco tempo acabam sofrendo as consequências dessas escolhas? Tenho falado para eles que a velhice, o tipo de velhice que vai ter, a qualidade da velhice que se terá, é definida pelo tipo de vida que se tem na juventude. Mas as pessoas são muito imediatistas. A sedução do prazer é muito forte. As pessoas não pensam lá na frente. O sábio pensa. Por escolher a palavra de Deus, por escolher se refugiar em Deus, ele acaba também se protegendo desses problemas que a vida pode trazer na caminhada. Também tem pessoas que querem se refugiar no sucesso e estrelato. Olha, se eu tiver sucesso na minha empresa, no meu trabalho, na minha carreira, se eu tiver fama, for uma pessoa muito bem conhecida e bem quista na sociedade, de repente essas coisas vão me guardar dos vendavais da vida. Às vezes nós olhamos para os personagens, não para os personagens, para as pessoas que interpretam personagens nas televisões, cinemas, teatros, e achamos que elas são pessoas que não sofrem, que são pessoas diferentes, que não passam por tudo aquilo que a gente passa. E quantas dessas pessoas, por não se abrigarem em Deus, muitas vezes dão cabo da própria vida, se entregam a vícios, à promiscuidade, porque são infelizes no seu coração. Quando os reveses da vida surgem, quando os temporais aparecem, elas não encontram abrigo. Mas a última coisa que você tem aí. A verdade é que somente o nome do Senhor é torre forte. O nome do Senhor se refere às qualidades de Deus. Quando nós falamos que o nome do Senhor é torre forte, nós estamos nos remetendo ao seu poder, à sua bondade, à sua soberania, à sua majestade. Estão entendendo, irmãos e amigos? Por isso que nós podemos clamar pelo nome do Senhor e pedir refúgio e buscar refúgio em Deus. Somente os justos entendem isso. Por isso que esse versículo 10 fala assim: a qual o justo se acolhe e está seguro. Somente aqueles que reconhecem seus pecados e buscam o perdão divino é que procuram
esse abrigo do Senhor. Em termos bíblicos, e eu quero dizer isso para quem não é evangélico e caso veja essa transmissão, em termos bíblicos, o justo é aquele que é justificado por Deus. Essa justificação é uma obra de Deus. Quando a pessoa crê, coloca sua fé em Cristo, se arrepende dos seus pecados, essa pessoa é tornada justa. A vida, ela recebe a vida de Cristo. Cristo foi justo e a sua justiça nos é dada. Isso é justificação. Então, essa pessoa que crê em Cristo, se arrepende dos seus pecados, busca perdão, o perdão de Deus para a sua vida, é uma pessoa justa. E esse justo, ele vai confiar, ele vai se acolher em Deus e vai ficar seguro. Mas aqueles que confiam em si mesmos, em outras palavras, não são justos, eles não vão correr para essa torre forte que é o nosso Deus. Por isso eu quero apelar ao seu coração, se você ainda não se abriga em Deus. Faça do Senhor o seu alto refúgio, o verdadeiro refúgio. É tempo de crer em Cristo, de buscar o perdão de Deus e buscar em Cristo, buscar em Deus, através de Cristo, o refúgio verdadeiro. Uma outra característica do sábio que nós também encontramos, a segunda característica, é que o sábio tem um coração generoso. Vamos dar uma ida lá, por gentileza, no versículo 16. Provérbios, capítulo 18, versículo 16. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Eu lutei um pouquinho com esse versículo, porque, a princípio, eu estava entendendo que isso era uma coisa não de sábio, mas era uma coisa de ímpio. Porque o presente alarga-lhe o coração, porém essa ideia de presente aqui, e essa palavra no original, não tem nada a ver com suborno, é um termo neutro. Na realidade, esse é aquele tipo de presente que você dá em que que você dá não com segunda intenção, não esperando alguma coisa em troca. É um presente que a pessoa dá justamente porque ela é generosa. E o sábio é liberal. O sábio é generoso. Ele gosta de dar presentes. É lógico que, dentro do seu conceito, do conceito de sabedoria, essa generosidade, esse ato de dar presente, aproxima os corações, facilita um contato. Um coração generoso é o melhor cartão de visitas. Aí eu tenho na sua tela o seguinte: o amor traduzido em atitudes abre portas para novos relacionamentos. Quem sabe você tenha lá contatos superficiais e de repente você chega com a pessoa: olha, eu lembrei de você, e eu vi esse objeto aqui, eu trouxe isso daqui para você. Irmãos, todo mundo gosta de ganhar presente. Todo mundo gosta de ser lembrado. E esse relacionamento, com certeza, vai mudar. Vai trazer alguma coisa nova para as pessoas, né? Algum componente novo. Isso, com certeza, vai aprofundar os laços. Então, um simples gesto de bondade
pavimenta o caminho para novas amizades. Às vezes uma coisa simples, irmãos, um lembrete. Não é dinheiro que está envolvido, não é o custo do presente, mas a lembrança. Olha, lembrei de você. A pessoa se sente tão querida. Então, com certeza, um caminho para novas amizades acaba se formando ali perante esse ato generoso. O sábio, o justo, ele entende isso, ele reconhece isso e faz isso. Ele não espera receber nada em troca, de repente ele não espera nem receber a gratidão da pessoa, mas ele sabe que isso é uma forma de se aproximar de alguém. O coração aberto é revelado por mãos abertas. E as mãos abertas são generosas para presentear. Não se trata do que estamos oferecendo, mas de como estamos oferecendo, com o coração aberto para a pessoa. E isso é manifestado através desse simples lembrete. Então, conforme eu falei, não é o valor monetário do presente, mas o significado é o que importa. Irmãos, ninguém é tão rico que não possa receber um presente. E também ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. É muito interessante isso. Não é a qualidade. Aliás, deixa eu melhor refazer essa frase. Não é o valor, mas a qualidade do ato que significa. Então, quando temos amor no coração e um presente nas mãos, alargamos o caminho para novos contatos. E esse gesto nos leva à presença dos grandes. Como é bom ter um coração sábio. É lógico que o nosso objetivo não é chegar à presença dos grandes. Isso aí é dar com interesse. Mas isso pode abrir caminhos, sim. Pode nos levar à presença de pessoas com certa autoridade sobre nós. Uma terceira e última característica que eu gostaria de ver nessa noite, e nós veremos na próxima quarta-feira, as outras 3 características encontradas em Provérbio 18, características de sábio, é que os sábios buscam a Deus para decidir um conflito. Os sábios buscam a Deus para decidir um conflito. Às vezes é um conflito pessoal, do sábio com outra pessoa. Às vezes é um conflito de outras pessoas, em que esse sábio está se envolvendo de alguma forma. Mas ele vai buscar a Deus para a decisão desse conflito, vai buscar orientação sábia. Tem um celular fazendo barulho aqui, eu estou achando que é o meu. Tá. Eu vou só diminuir o volume aqui também, para que não haja dificuldade durante a nossa transmissão. Muito bem. Vamos dar mais uma vez uma lida no versículo 18 do capítulo 18 de Provérbios. Gravação ao vivo, irmãos, tem essas coisas, né? Em casa, né? Então, isso faz parte. O versículo 18 fala assim: pelo lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. Desculpa.
Alô. Ai, desculpa, irmãos. Então, deixa eu reler o versículo só para a gente retomar. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. Irmãos, esse é outro versículo que eu me deparei para refletir um pouco mais. Peraí, será que Deus está dizendo que a gente deve usar algum objeto de leitura de sorte para decidir alguma coisa? É isso que o Senhor está falando aqui? Será que então a Bíblia autoriza a buscarmos tentar a sorte com aquilo, com tudo aquilo que está sendo oferecido nesse tempo em que vivemos? Não, de forma alguma. Não é isso. Para isso nós precisamos entender o contexto bíblico. Mas, em primeiro lugar, nós temos que entender que a queda entre poderosos é uma coisa muito grave, parece não ter fim. Nós temos tido o exemplo disso entre algumas pessoas da nossa política hoje. Às vezes eu vejo pessoas que ocupando altos cargos, discutindo e brigando, e eu fico pensando assim, lá no meu interior, seria muito fácil resolver isso. Um simples telefonema para dizer, olha, eu não falei de forma correta, não agi de forma correta, eu peço que me perdoe por isso que eu fiz, vamos conversar, vamos resolver isso. Uma simples conversa. As pessoas não estão conversando e parece que quanto mais poderosos se tornam, mais evitam essas coisas tão simples, que é tratar as questões de forma honesta, franca, mais humilde com o outro, buscar a paz, a pacificação. E há uma luta, irmãos. Parece que quando chegam a determinados níveis de poder, a humildade fica lá embaixo. Por isso não reconhecem o bem do outro, o valor do outro, e não buscam estar em paz com o outro. Conflitos podem surgir, isso faz parte da vida. Mas a Bíblia nos ensina que se eu tiver alguma coisa contra alguém, eu preciso buscar eu e ele só para resolver aquilo. Esse é o primeiro passo. Mas muitos poderosos, por falta de humildade, por se apegar como é que se fala, de forma muito firme nas suas convicções, acirradas nessas convicções, eles não querem abrir mão, talvez nem abrir mão das convicções, mas reconhecer que erraram sim em algumas coisas. Irmãos, isso é tão simples, não é? Isso é tão humano. As pessoas precisam ser mais humanas na realidade. A pugna, não é? Essa luta parece interminável, enquanto as pessoas não buscarem em Deus a decisão para os seus conflitos. Interessante, conforme eu falei ainda há pouco, essa Covid-19 revela muito dessas questões também. Está aumentando muito as crises, os conflitos conjugais nesse tempo de isolamento, porque as pessoas não buscam em Deus a solução para os seus conflitos. Então, uma das coisas que está sendo mostrada durante essa crise que estamos vivendo é que fora de Deus não há solução para os conflitos humanos. Precisamos buscar em Deus. Mas vamos entender um pouco mais esse versículo. Aí na sua tela está assim: nos tempos antigos, especialmente entre o povo de Deus,
as questões eram resolvidas pelo lançar de sorte. Então Deus respondia e trazia uma solução clara e justa, e só assim cessavam os pleitos, as disputas, os conflitos, irmãos. Dessa forma é que cessavam. Irmãos, tem que entender o seguinte: hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje nós temos a sabedoria de Deus através da sua palavra. Nós temos o Espírito Santo que esclarece o nosso entendimento, ilumina a nossa mente enquanto estamos estudando a palavra. Naquela época eles não tinham. Então a forma que se tinha para entender o que Deus queria em determinada situação era sim no lançar de sortes. O importante é perceber que eles oravam a Deus antes, buscavam a direção de Deus e antes lançavam sortes. Hoje nós não precisamos mais disso. Nós oramos a Deus, buscamos a direção de Deus e vamos em direção e olhamos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus para encontrarmos a direção de Deus para as situações que surgem, para determinada situação específica. Quanto mais estudamos a Bíblia, mais encontramos respostas para situações específicas do nosso dia a dia, para os conflitos humanos que surgem. Tem uma ilustração bíblica lá em Atos, capítulo 1, versículo 15 a 26, foi o último registro bíblico, irmãos, do lançar de sortes para uma decisão. Atos, capítulo 1, versículos 15 a 26. Depois, então, não há mais registros, porque passou-se, então, a ter acesso aos escritos dos apóstolos, e esses escritos serviam para orientar os homens no seu dia a dia. Então, Atos 1, de 15 a 26, nós encontramos assim: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Lembram-se que Judas vendeu Jesus por 30 peças de prata. E precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui está narrando o suicídio de Judas. Depois que ele caiu em si daquilo que ele tinha feito pela sua traição. Versículo 19. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de tal maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Interessante que eles estão aqui definindo quem vai ser o outro apóstolo. Olha só os critérios que estão usando. Por isso que nós não entendemos biblicamente a existência de apóstolos nos nossos dias. Então, em primeiro lugar, eles estão dizendo: dentre os homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, não tem nenhum apóstolo moderno hoje, a não ser que ele seja velho pra caramba, que tenha andado com Jesus e com os discípulos. Começando no batismo de João.
até o dia que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Teria que ter andado com Cristo desde a época de João Batista até que Cristo subiu aos céus. Versículo 23. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Então eles oraram a Deus e pediram, Senhor, mostra-nos quem que deve substituir Judas, Matias ou José. 25. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Aí o versículo 26 encerra. E os lançaram em sortes. Vindo a sorte recair sobre Judas, sendo então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, aliás, vindo a sorte recair sobre Matias. Obrigado aí pela lembrança. Então, votado lugar, sendo então votado lugar com os 11 apóstolos. Irmãos, que olha o critério, o trabalho. E eles tiveram que lançar sorte, e você tem que lembrar que o início do ministério do Espírito Santo aqui na Terra, conforme havia sido prometido por Jesus, começou em Atos 2. Aqui nós estamos num tempo anterior a Atos 2, que é Atos 1. Então não havia aquela ação direta do Espírito Santo, direta e contínua do Espírito Santo no coração do homem. Até então o Espírito Santo vinha, mostrava algumas coisas, revelava assim algumas coisas, dava poder para realizar algumas coisas, mas depois ele se retirava. A partir de Atos 2, o Espírito Santo passou a habitar continuamente no coração de todo aquele que crê em Cristo. Por isso que eles tiveram que lançar sorte. Eles não tinham a palavra de Deus, também não tinham a ação contínua do Espírito Santo naquele período. Mas desde lá, desde esse último caso até aqui, o que nós temos é o recurso da palavra do Senhor pela instrumentalização do Espírito Santo. Então, se algum conflito surgir na sua vida com outra pessoa, ou se algum conflito, se algum pleito surgir entre pessoas que você conheça, e você for chamado para mediar esse conflito, busque orientação na palavra de Deus. Busque a Deus antes de tudo e busque a palavra do Senhor para te ajudar na solução daquele conflito. A última coisa, então, que você tem na sua tela para nós encerrarmos. Hoje não usamos mais esse expediente, porém o princípio de buscar Deus e agir segundo a sua vontade ainda deve reger nossas decisões. Quero orar, irmãos, encerrando esse nosso tempo aqui de meditação bíblica e também encerrando o nosso culto. Só lembrando, por gentileza, se você tiver algum pedido de oração, você pode usar o grupo da igreja, se você é membro da Igreja Batista em Nova Suíça. Você pode usar o Facebook também, nos comentários após os cultos, ou nos comentários que aparecem lá, oportunizado no Facebook, nos links dos cultos que nós colocamos. Você pode, se não se inscreveu, inscrever no canal da IBENS no YouTube, que você sempre será notificado das postagens que fazemos lá, ou durante essa transmissão você pode colocar o seu pedido de oração no chat ao vivo, que teremos ao longo do culto, ok?
Então, são essas as orientações. E também quero lembrar, caso você esteja lá com a sua oferta, com o seu dízimo, queira ofertar ao Senhor, durante a transmissão, a conta da igreja, o número da conta da igreja, a agência, inclusive o CNPJ, está sendo transmitido aí. Você pode fazer sua transferência bancária, para isso tem o CNPJ, ou pode fazer depósito bancário. Se preferir, é só fazer contato comigo e com o irmão tesoureiro da igreja, ou com o irmão tesoureiro da igreja, que ele vai até a sua casa e vai pegar esse dízimo, você vai assinar lá uma declaração que fez essa entrega para que nós possamos, então, justificar contabilmente essa entrada. Ok? Existe um outro expediente que eu vou estar informando aí no grupo da igreja, mas isso é exclusivo também para os membros da Igreja Batista em Nova Suíça. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, te proteja durante esse tempo. Eu vou orar mais uma vez, encerrando esse nosso tempo de culto. Lá na igreja, depois do culto, tínhamos o lanchinho. Eu espero que você tenha preparado também um lanchinho bem gostoso, para, junto com a sua família, também continuar essa celebração a Deus. Então vamos orar. Pai, obrigado pelo tempo juntos que tivemos aqui de oração. Obrigado, Deus, pela certeza e confiança que temos, ó Pai, de que Tu tens ouvido as nossas orações. Obrigado porque temos em Ti um alto refúgio e buscamos a Ti, somos acolhidos nesse refúgio sempre que buscamos a Ti. Obrigado a Deus porque podemos buscar em Ti decisões sábias para os conflitos que vez ou outra nos aparecem, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque Tu tens sido bondoso e misericordioso. Tu tens dado também a nós, como reflexo da Tua bondade, um coração generoso, ó Pai. Uma mente, mãos abertas, um coração aberto e mãos abertas, ó Deus. Liberalidade para presentearmos, oferecermos aos outros oportunidades, abrirmos caminhos para novos relacionamentos e novas amizades. Senhor, abençoe o nosso povo, em especial a Igreja Batista, os membros da Igreja Batista em Nova Suíça. Abençoe cada um, ó Deus, nos seus desafios, nas dificuldades e lutas que tem. Que a Tua graça seja abundante, que a Tua misericórdia não nos falte. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até, irmãos, que Deus abençoe. Até o próximo domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Até lá, então.